Deputado Sérgio Sveiter, foi votado aqui na CCJ hoje a proposta do senhor de criação do paralegal. Nossos colegas bacharéis em Direito têm criticado muito, porque dizem que essa proposta do paralegal seria uma válvula de escape da OAB para continuar os bacharéis sendo escravizados nos escritórios de advocacia. Mas a visão do senhor como autor do projeto é outra, e o objetivo desse projeto é outro. Qual seria, na realidade, o interesse do senhor em colocar a questão do paralegal e o que seria isso na visão do senhor legislador? Bom, provavelmente houve um mal-entendido. Eu jamais apresentaria um projeto de lei que, usando das suas palavras, servisse para escravizar os bacharéis em Direito nos escritórios de advocacia. Não. Eu fui presidente da Ordem dos Advogados, respeito a minha profissão, respeito a OAB, mas respeito também os estudantes de Direito e os bacharéis em Direito. A ideia que eu apresentei no projeto de paralegal nada tem a ver, por exemplo, com a questão do exame de ordem e nada tem a ver também com aqueles que pretendem ser advogados. Mas é possível que exista um número grande de bacharéis em Direito, como acontece nos Estados Unidos, que não pretendem ser advogados. Para aqueles que não pretendem ser advogados e são bacharéis em Direito, existe a possibilidade, então, de exercer as funções na condição de paralegal em escritórios de advocacia, em órgãos públicos e órgãos privados. Ou seja, abre-se o mercado de trabalho, mas isso não significa dizer que aqueles que querem ser advogados têm que ser paralegal, têm que se inscrever na OAB como paralegal. E muito menos está em discussão a questão do exame de ordem. Pelo contrário, eu hoje tomei conhecimento aqui, através dos nossos interlocutores, da existência de uma proposta da criação do residente jurídico. É uma questão que eu realmente acho muito importante, porque eu sou capaz de confessar, sem medo de errar, exame, concurso público, tem também um componente muito grande de sorte. É possível que se eu fizer um exame de ordem hoje, com 30 anos de exercício ininterrupto de advocacia, me considerando um razoável advogado, caiam questões que eu não esteja preparado. Mas eu, no exercício da minha profissão, muitas vezes, à frente do escritório de advocacia, que eu faço parte, recebi clientes, não sabia a solução do problema e fui lá, peguei a lei, peguei a doutrina, peguei a jurisprudência, adequei ao fato concreto. Então, para mim, não necessariamente as pessoas que não passam no concurso de ordem estão despreparados para exercer a advocacia. É possível que as pessoas tenham mais aptidão, por exemplo, para a matéria tributária, para a matéria administrativa, para a matéria comercial, e aí, na questão do civil, do processo civil ou do penal, sejam prejudicadas no exame. Então, eu gostaria de esclarecer que não é esse o objetivo. Porque se o meu objetivo fosse encontrar um subterfúgio, eu não precisaria, eu colocaria claramente, até porque eu fui uma das pessoas que mais lutei aqui no Congresso Nacional para a adoção do voto aberto, no sentido de que os parlamentares têm que mostrar sua profissão claramente, jamais precisaria usar desse subterfúgio. Então eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e quero fazer uma colocação construtiva. Aceito a crítica e quero fazer uma colocação construtiva. Esse projeto do paralegal não tem nada a ver com aqueles que estão lutando hoje para acabar o exame da ordem, para acabar com o valor pago no exame da ordem, porque ele não diz respeito àqueles que querem ser advogados. Isso diz respeito a um número grande, vamos ver agora, se a lei for para o Senado Federal for aprovada, é possível, repito, que exista um número de bacharéis em Direito que não queiram ser advogados. Eles preferem ser. Na América, por exemplo, eu estava explicando antes, eu tenho um primo meu que trabalha em um grande escritório de advocacia e dentro do plano de cargos e salário e também no plano da própria participação no escritório para os paralegais, é muito mais atrativo do que o próprio plano de cargo e salário dos advogados empregados e daqueles que querem ser sócios ou associados. E por ele não ter aptidão, por exemplo, para ir nas cortes, para fazer defesa nos tribunais, ele coordena uma bancada enorme de pessoas que são aqueles que preparam todas as teses jurídicas para que os advogados possam depois incluir nas suas demandas, vive muito bem, ganha um salário muito bom. E eu perguntei para ele, você não quer ser advogado? Ele falou, não, eu quero ser paralegal, eu sou feliz assim,
eu vivo bem, eu educo meus filhos, tenho um bom salário. Então, muito obrigado pela oportunidade e vou entrar no Facebook de vocês para nós continuarmos conversando. E já posso antecipadamente dizer que se o nosso queridíssimo líder do PMDB, o meu grande amigo, deputado Eduardo Cunha, levar à frente essa questão da residência jurídica, antecipadamente posso dizer que vai contar com o meu apoio. Muito obrigado, deputado. Então, deixando claro só mais uma coisa para ficar assim, sucinto, finalizando, fecho. O paralegal é a estrutura de apoio para o advogado, aquele que gosta de ir à corte, aquele que vai às audiências. O paralegal é aquele especialista em levantar, por exemplo, jurisprudência, organizar as teses, fazer as investigações, enfim, dar todo o suporte para que o advogado use a sua oratória e vá lá. É aquele que gosta de ficar nos bastidores. Esse seria o paralegal. E além disso, se ele tiver aptidão, por exemplo, hoje a justiça caminha para ser uma justiça eletrônica. Se ele tiver aptidão, por exemplo, nessa área da tecnologia, ele pode ser o responsável num grande escritório de advocacia por toda essa parte tecnológica, ou seja, ele dentro da sua aptidão vai ajudar o advogado em várias funções dentro do escritório, inclusive essa que você falou. Mas o senhor coloca que ele tem que ser bacharel de direito e aí coloca toda essa dúvida com os nossos colegas, ele tem que ser bacharel de direito porque ele precisa ter o conhecimento jurídico para auxiliar o advogado, mesmo para poder fazer essa estrutura de forma com base, com fundamento e com conhecimento jurídico. É por isso que ele tem que ser bacharel em direito. O pressuposto é que existe um sem número de bacharéis em direito hoje que pretendem, por exemplo, fazer exame de ordem para que possa exercer advocacia. Esses estão fora do projeto. Aqueles que são bacharéis em direito vão ter oportunidade, como por exemplo, às vezes o cidadão é bacharel em direito, resolve ser policial, resolve ser delegado, resolve ser defensor público, resolve ser do Ministério Público, da magistratura. O requisito é esse. O requisito para ser paralegal é ser bacharel em direito. O exercício, esse tempo, digamos que ele passe 3 anos trabalhando como um paralegal, seria uma função na legislação do senhor, nessa legislação que está sendo discutida, criada, proposta pelo senhor, experiência jurídica, da mesma forma que a advocacia, de forma a qualificá-lo para os concursos de juiz, Ministério Público, etc., porque seria uma atividade jurídica legalizada e regulamentada, é isso? Olha, o projeto originalmente, ele era para que a pessoa pudesse exercer a função de paralegal indefinidamente. Mas aí, realmente, o relator Fábio Tradi me solicitou que nesse primeiro momento, até como é uma experiência nova no nosso país, fosse limitado a 2 anos e hoje aqui na CCJ nós ampliamos para 3. É possível sim que no momento que a lei vier a ser aprovada, possa inclusive valer como crédito ou requisito para concurso público. Ele pode até, eventualmente, valer para outras questões que agora me fogem até a imaginação no momento. É terminativo aqui na CCJ, na CCJC, e vai para o Senado agora ou ainda passa pelo plenário essa proposta do senhor? Terminativo aqui e vai para o Senado. Mas eu queria deixar uma mensagem final. Pois não. Eu sou sensível ao problema daqueles que bacharéis em direito não conseguem êxito na prova da OAB. Né? Isso aí é uma matéria que é muito assim polêmica, porque até como se diz, nas pesquisas que são feitas, um número grande de pessoas que são reprovadas mostra que alguma coisa está errada no exame. Então eu estou convencido de que alguma coisa tem que mudar. Pode ser até não haver mais exame de ordem. Eu, na minha época, por exemplo, não fiz exame de ordem. E não me considero pior advogado do que aqueles que viveram ou vivem no momento em que o exame se tornou obrigatório. Então eu mesmo tenho legitimidade para dizer que não é o exame de ordem que prepara o cidadão para ser um bom advogado, o bacharel para ser um bom advogado. Então isso vai mudar com o tempo. Pode ser essa solução intermediária da residência, mas uma coisa que eu quero deixar clara, isso não tem nada a ver com o projeto do paralegal. O paralegal é uma coisa que eles, repito, mais uma vez, quem não quer ser advogado pode ser paralegal. E a questão do exame de ordem para aqueles que querem ser advogados, e essa é a solução desse problema, nós vamos debater aqui e vocês podem ter certeza que eu vou dar uma contribuição para minimizar esse problema. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço.